Independentemente da teoria que ele acredita em futebol, o resultado tem que acontecer. Porque se o resultado não acontecer, meu amigo, a partir do momento que você vai ali pra coletiva e fala que o seu time finalizou 30 e tantas vezes e o jogo terminou 1-1, isso é só mais um argumento pra deixar a torcida puta. Isso é só mais um argumento pra você olhar o jogo e porra, finalizou 35 vezes e fez um gol. Um gol. Fudeu. Tem alguma coisa errada. Compreende? Então, é diferente você olhar que o Vasco jogou melhor contra o Grêmio do que jogou contra o Botafogo. É diferente você olhar que o Vasco jogou melhor contra o Independente, pior contra o Independente Del Valle do que jogou contra o Grêmio. Porque, principalmente, você tem São Januário, que muda a forma do Vasco jogar, que tem a sua torcida ao lado, que é um gramado muito melhor e que favorece também o estilo de jogo do Fernando Diniz, e dizer que o Vasco literalmente jogou muito bem. O Vasco não jogou muito bem. Desenho do jogo. Primeiros 20 minutos, posse de bola do Vasco, trocando passes, movimentação, o Nuno jogando também, às vezes como meio armador, às vezes como ponta esquerda, o Ryan a mesma coisa, flutuando pela direita pro meio, o David hoje entrou na vaga do GB e jogou como GB, entrou nos primeiros 10 minutos diante do Independente Del Valle, ele jogou praticamente como um segundo atacante ali ao lado do Verratti, e ele dá muito mais força física, ele dá muito mais condições, digamos assim, pro Vasco ser mais agressivo, e é um Vasco que teve um Tietê também hoje muito bem, eu gostei muito da partida do Tietê, participativo, combatendo no meio. O Hugo, eu diria que ele estava fazendo um jogo mediano, até fazer a besteira lá que ele fez no segundo tempo, de não conseguir marcar pressão, e é uma coisa que tem a ver com o Hugo Moura, ele é um jogador falho no que, teoricamente, ele tem de melhor, que é o sistema defensivo. Até chegou a fazer um gol, mas é um gol polêmico, em que a arbitragem, mais uma vez, caçou pelo em ovo e achou. Eu até acho que o Verratti faz falta, tá? Só que assim, quantas faltas dessa a gente viu e essa falta não tá participando do lance e o juiz nunca anula o gol. É engraçado, o VAR contra o Vasco, ele fica 5 minutos. 5 minutos pra procurar pelo em ovo. Eu fico muito perplexo, assim. Muito perplexo. A má vontade, tem uma má vontade ali dentro, assim, é uma má vontade muito clara. Muito claro. Gol do Vasco é revisado 5, 6 minutos. Os outros gols, ó, pum, rapidinho. Nem no lance o Verratti estava. Mas ok, ainda mais que a Nadine era a comentarista. Eu gosto muito da Nadine. Eu acho que ela é muito honesta e muito sincera. Tá? Muito sincera. Então, eu vou respeitar a opinião dela. Então, voltando ao que eu estava falando, nos primeiros 20 minutos, para ilustrar um pouco de que o Vasco não fez esse jogaço todo que as pessoas estão querendo vender, e para mascarar uma coisa que tá ruim, gente. Tá preocupante. Preocupante. Nos primeiros 20 minutos, as melhores oportunidades do jogo foram do Grêmio. Porque o Grêmio encarou um sistema de marcação com 2 linhas de 4, deixou 2 jogadores lá na frente mais livres, principalmente o Bright White, e aí naquele momento ali, o Grêmio toda hora recuperava a bola, lançava nas costas do Vasco. Recuperava a bola, lançava nas costas do Vasco. Por quê? Porque o Mano Menezes, repito, é cobra da bola. Ele sabe muito bem que o time dele, naquele momento dentro do São Januário, é inferior. Ele sabe muito bem, ele acompanha muito bem que ainda mais dentro do jogo, você ouvindo um zagueiro ser vaiado, o outro zagueiro sendo vaiado, você vai jogar em cima deles, porque a qualquer momento eles podem errar. E eles erraram. O Lucas Freitas errou 3 bolas, o João Vitor errou uma bola e o Léo Jardim foi obrigado, nesses primeiros 20 minutos, a fazer pelo menos 2 grandes defesas. Uma delas numa cabeçada do Grêmio, que poderia ter sido 1-0 ali e o jogo teria sido um desastre pro Vasco. Desastre. Tá? A partir do momento que o Vasco conseguiu perceber que essa era a jogada do Grêmio, e que não deixou de ser, mas que percebeu naquele momento ali, entre os 20 e os 30, o Vasco começou a controlar mais o jogo, a trabalhar um pouco mais essa bola, a se resguardar um pouco mais na parte defensiva, e com isso o time melhorou. Só que é legal a gente citar aqui que todas as oportunidades que o Vasco teve, as grandes oportunidades que o Vasco teve diante do Grêmio, dos 30 até o final do primeiro tempo, foram de bola aérea. Não foram jogadas extremamente trabalhadas. Foram de bola aérea. O Nuno estava muito bem na batida hoje.
E o Vasco teve esse lance do Hugo, como eu falei, que foi ali um bate-rebate dentro da área. Nem gol cagado esse time consegue fazer mais. É uma maldição total. E o Hugo consegue fazer o gol. Anulado. Depois, mais um bate-rebate dentro da área de bola aérea. O Verratti consegue dominar, sai de cara, bola na trave. Depois, bola aérea. João Vitor perde um gol. Inclusive, ele nunca consegue fazer esse gol, né? Ele tem muita dificuldade nessa bola aérea ofensiva, porque ele já teve várias oportunidades com o Vasco da Gama e ele não consegue fazer o gol. Só no jogo de hoje foram 2 que ele perdeu. E aí perdeu. Ok. Chegou pro intervalo da partida, o Vasco terminou o primeiro tempo, eu não diria jogando bem, eu diria tendo mais vontade e conseguindo empilhar chances, na base da vontade mesmo. Empurrou um pouco o Grêmio para o seu campo de defesa, o Vasco conseguiu controlar, parou de sofrer e criou oportunidades. Ok. Aí, dos 30 para frente, do primeiro tempo, fez um jogo de mediano para bom, digamos assim, e poderia ter conseguido fazer 1-0 ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco tem os melhores 20 minutos do jogo, tá? Eu acho que o Vasco controlou, criou oportunidades com o Ryan, criou oportunidades com o Nuno. O David estava saindo mais para a ponta esquerda e isso também gerava uma superioridade numérica ali com o Piton, com o Nuno, com o próprio David. O Tietchan avançou um pouco mais. Algumas oportunidades estavam sendo criadas e o Vasco criou um mecanismo ali de pressão. Encurralou novamente o Grêmio. Então, como que a gente pode colocar aqui? Dos 30 aos 45 do primeiro tempo, 15 minutos bons do Vasco. Vamos botar um pouco mais dos acréscimos aí, 20 minutos bons. E mais 20 minutos. Vamos botar aí de 35 a 40 minutos que o Vasco realmente fez um bom jogo. Foi bem superior ao Grêmio, principalmente nesse segundo tempo. E aí criou várias oportunidades. Deixou o Grêmio nas cordas. O Grêmio estava perdido dentro de campo e conseguiu achar o gol. Mais uma vez com uma bola aérea. Escanteio cobrado pelo Nuno. O João Vitor briga ali na cabeça com o zagueiro do Grêmio. Acho que a bola bate no zagueiro do Grêmio. Sobra para o Lucas Freitas, que foi bem, inclusive, no lance. Um lance difícil. A maioria dos zagueiros ali não conseguiria fazer esse gol. Ele domina bem e ele bate bem até num cacuete ali de atacante. 1-0 Vasco. Tá? 1-0 Vasco. Ok. Aí, cara, eu até comento lá no meu Twitter pra vocês verem que não é... Ah, Pedro, você tá falando isso porque, pô... Aqui, eu vou abrir pra vocês aqui. Vou abrir pra vocês aqui meu tweet. O meu tweet logo após o gol do Vasco. Logo após o gol do Vasco. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Vai, porra. O segundo tempo do Vasco já era bem melhor do que o primeiro. Controlou o jogo, criou chances com boas movimentações. O Grêmio não viu a cor do uniforme do Léo Jardim praticamente. Lucas Freitas faz um gol que o Vasco já estava merecendo. Que siga assim e não recue com medo de levar o empate. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O Vasco recuou. Teve até uma ou outra oportunidade ali, mas aí eu vou falar de novo. Pra mim, no momento em que a partida, não que ela seja decidida, mas é um momento que o Vasco perde o controle do jogo. É o momento em que o Vasco abre margem pro Grêmio, que estava nas cordas, que estava nocauteado, se recuperar e tentar achar um golpe no Vasco da Gama. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O Grêmio, nas cordas, sangrando, com olho roxo, caído, pronto para tomar o nocaute, que seria o 2-0. Aí o que o Diniz faz? Opa, parada. Vou chamar meu time. Chamou o time e ele tem uma substituição, querendo ou não fazer isso, que dá um recado pro jogo. Ó, tô tirando o David, quero melhor em campo, para colocar o Matheus Carvalho, que é um volante e que, inclusive, vale destacar. Vale destacar. Eu não sei o que o Matheus Carvalho faz dentro de campo em 2025 para receber tanta chance assim. Eu tenho muita dificuldade de entender, porque o 2025 do Matheus Carvalho, que é um jogador que eu achei que ia crescer no Vasco, em 2024 eu acreditava nisso, achava que ele ia crescer, achava que ele ia ganhar cancha,
que ele ia estar mais adaptado, até porque veio do Náutico, veio da Série C e tudo mais. Fez bons jogos em 2024. Oscilava também, mas fez alguns bons jogos. Achava que ele ia entrar em 2025 e ele ia bem. Eu tento entender o porquê desse cara ter tantas oportunidades. E aí o Diniz me fala assim, porque eu gosto do Jair. Aí pediu pro Jair não ser negociado, pediu pro Jair não sair e estava prestes a sair e não usa o cara. Pode ser um problema do Jair também, pode não estar treinando bem, pode estar chateado com essa situação de não ser utilizado e estaria no direito dele de ficar chateado, tá? Mas por que o Jair não joga? Por que o Paulinho não entra? Por quê? Tem que ser o Cocão? Toda vez tem que ser o Cocão? Aí você vai achar que... Aliás, você quer me convencer de que é uma coincidência, de que no jogo contra o Botafogo, ele coloca o Matheus Carvalho, a primeira substituição dele depois de um mês de treinamento, foi colocar o Matheus Carvalho e recuar o Hugo Moura para zagueiro. E colocar o Matheus Carvalho em campo. A partir do momento que o Botafogo fez o gol, e aí ele faz essa substituição, o Botafogo controla o jogo. E não é nem com a bola. O Botafogo fala assim, tu botou o Cocão? Perdendo de 1-0, tu botou o Cocão, o Matheus Carvalho? E botou o Hugo para zagueiro? Beleza, fica com a bola aí. Aí o Botafogo, a partir disso, poderia ter feito o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto. A partir do momento que o Matheus Carvalho entra em campo, em instantes, o Vasco toma o gol. Porque esse é o recado. O Grêmio, que nem fez muita força, aproveita um erro do Paulo Henrique, depois um erro do João Vitor, que foi o senhor Fernando Diniz, que colocou para jogar de novo, acreditando que eles não iam errar, que isso só vai passar com vitória, isso só vai passar a partir do momento que as medidas drásticas, que é tirar esses jogadores de campo, que é não fazê-los jogar novamente com a camisa do Vasco, a partir do momento que isso acontecer, eles vão parar de errar. Porque aí vai ter outro lá. Que pode errar também? Pode. Mas não tem o lastro que o João Vitor teve. Pode pegar aí no Campeonato Brasileiro. Pelo menos 5 erros saem de falhas do João Vitor. E mais uma vez, hoje, ele toma o cartão e ele fica suspenso. Só assim pro João Vitor não jogar. Aí sabe o que vai acontecer? Lá no Sul, se o Vasco tomar uma porrada, vão falar assim, tá vendo? Não é culpa do João Vitor. Não. Não deixa de ser culpa do João Vitor. É que o Vasco vai jogar no Internacional vai jogar no Sul contra o Internacional. No Beira-Rio. Entendeu? Aí, independentemente de quem entrar, como poderia ter entrado hoje num jogo muito mais tranquilo e ter feito uma boa partida, ganhar confiança, independentemente de quem entrar lá no Sul, é foda. Vai ser foda, é um nível de dificuldade muito maior. Muito maior. Aí vai parecer que o João Vitor faz falta. O João Vitor não faz falta. Ele não faz falta. Aliás, ele faz falta. Falta que origina o gol do Grêmio de empate. Entendeu? Aí o João Vitor fez a falta, tomou o cartão amarelo, tá suspenso. Bola virada, Pavão sozinho, tranquilo, parecendo que tá na varanda dele. Cruza a bola. Mais uma bola aérea. Mais um momento perdido. Hugo Moura não pressiona para evitar o cruzamento. Dentro da área, o Vasco toma o gol de empate. E a partir dali, olha só que curioso. Qual é a substituição que o Diniz fez? Tirou o João Vitor e colocou o Lloyd para tentar ganhar o jogo. Parece sacanagem, né? Parece sacanagem, assim. Parece sacanagem. Aí você toma um empate, seu time se desorganiza. Vale lembrar, contrariando o que o Fernando Diniz disse na coletiva, o Grêmio quase fez o segundo gol. Quase fez o segundo gol. Numa bola, mais uma vez, lançada. Tapa por cima. E bola na trave. Por sorte. Por isso aqui, ó. Isso aqui, o Vasco não toma virada em cerca de 5 minutos aí. Dentro de São Januário. De um time que é bem limitado. Para não dizer outra coisa, com todo o respeito que eu tenho ao Grêmio, que eu gosto muito do Grêmio. Bem limitado. Com poucos recursos. Ia virar o jogo dentro de São Januário contra o Vasco. Não adianta falar que tivemos 3, 4 chances depois, porque o jogo poderia estar 2-1 Grêmio. Entendeu? Aí é claro que você vai produzir. Se tu tomou um empate, aí você coloca o atacante no lugar do zagueiro,
É lógico que você vai produzir, porque você tá dentro de casa. Aí vem o desespero, vem a loucura, começa a jogar bola pra área. O time do Grêmio é muito frágil, e permitiu o Vasco de empilhar chances e chances. É lógico, porra. É lógico que o Vasco vai ter uma ou outra oportunidade. Acho até que tem lance discutível de pênalti, ali em uma que o Verratti é puxado. Acho que é discutível. Mas não dá pra cravar e ficar chorando por causa disso. O problema do Vasco não é esse. Não é esse. Compreende? E aí é isso. É isso. Tá aí, ó. 1-1. Aí vamos olhar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar aqui a tabelinha do Campeonato Brasileiro, que é importante. Vamos lá. Tabela Brasileirão. Olha a tabela aqui. Pronto. Vamos aqui, ó. Aí, pá. Pronto. Vamos olhar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Ó. Décima quinta rodada. O Fortaleza empatou com o Bahia. O Vasco empatou com o Grêmio. O Mirassol sacolou o Santos. 3-0. São Paulo e Corinthians estão jogando. Internacional enfrenta o Ceará. Cruzeiro enfrenta o Juventude. Vitória Bragantino. Palmeiras Atlético. Sport e Botafogo. Fluminense Flamengo. Flamengo e Fluminense. Aqui no... Fechando a rodada. Aí, você olha aqui a tabela e você tem, por exemplo, o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, jogando contra o Juventude. Em teoria, o Cruzeiro vai ganhar. Em teoria, tá? Então, isso faz com que o Juventude fique aqui. Aí o Vitória pega o Red Bull Bragantino, que é um jogo muito difícil também. Red Bull Bragantino, mesmo sendo visitante, é um time de parte de cima da tabela. Então, é torcer para o Vitória não ganhar. Agora, se o São Paulo ganha do Corinthians, tá? Vamos dizer que o São Paulo ganha do Corinthians aqui. E o Internacional ganha do Ceará, que não é nada impossível. Amigo, o Vasco já vem aqui para 15º. O Vasco já começa a perigar aqui, brigando na zona do rebaixamento. E a coisa já começa a ficar mais feia ainda, meu amigo. Isso se o Vitória não ganhar, hein? Que se o Vitória ganhar é desastre. Se o Vitória ganhar é desastre. Desastre. Aí, você olha para a próxima rodada, é Vasco Internacional, fora de casa. Esse jogo aqui contra o Bahia foi adiado, o campeonato tá muito embolado ainda. Vasco Internacional, fora de casa. Caralho, que merda, hein? Que merda. Aí, pá, pega o Mirassol fora. Porra, teoricamente tu olharia assim, jogo bom pra pontuar. Olha o Mirassol aqui, ó. 21 pontos. 21. 7º colocado. Empatou com o Palmeiras fora de casa. Deu um baile no Santos hoje. E tá com 13 jogos, hein? Tá com um jogo a menos, hein? Aí, vamos fechar o turno. Vasco e Atlético Mineiro. Aí tu pensa assim, porra, esse aí dá. Deu contra o Grêmio? Não deu. O Atlético é um time melhor do que o Grêmio, hein? Não é muita coisa não, mas é melhor. É melhor. E assim vai fechar o primeiro turno. Contra Atlético Mineiro, Mirassol e Internacional. Esses são os 3 próximos jogos do Vasco. Teria o Bahia também, mas ainda você tá... Gol do São Paulo. Gente. E aí o que vai acontecer? O Vasco vai terminar o campeonato aqui. Nessa zona aqui, ó, o primeiro turno da competição, o Vasco vai terminar aqui, ó. Aqui. A não ser que aconteça um milagre em São Januário, o Vasco vai terminar aqui. Detalhe sobre esse Vasco, o Vasco junto com o Santos e com o Sport, que tem 3 pontos e é o lanterna, eu não vou nem comentar do Sport, o Vasco é o time que mais perde no campeonato. É o time que mais perde no campeonato. E Salve torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Flu, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá com problemas aí com o Fernando Diniz, também fora de campo, agora enfrenta o Independente Del Valle,
tentando reverter um resultado de 4-0 contra, que o Vasco sofreu uma goleada lá no Equador. O Vasco que teve a oportunidade de ganhar do Grêmio, infelizmente não aconteceu, tomou um empate. Diniz é responsável por esse empate. Vamos ver aí se no final de semana, se no meio dessa semana, o Diniz consegue desempenhar com o Vasco o melhor futebol. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!